Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, nós agora vamos à Santa Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um assunto que na igreja nós tratamos ele como ser sal da terra e luz do mundo. Numa linguagem mais, vamos dizer assim, tradicional, numa linguagem mais popular, nós poderíamos falar sobre valores morais e valores éticos, né? Ser sal da terra e luz do mundo se refere justamente a isso, a zelar pelos valores morais da ética cristã. Quando a gente fala em ética, vamos entender um pouquinho o que é ética, para a gente falar sobre ser sal da terra e luz do mundo. A gente precisa entender um pouquinho o que é ética e o que é moral. Tá certo? Então, quando a gente fala de ética, a ética é um ramo da filosofia que estuda o comportamento do homem. É um ramo da filosofia que estuda o comportamento do homem. Eu estou falando numa linguagem bem simples para você entender. O comportamento do homem, ele muda muito, depende da região que ele mora, né? Você, por exemplo, está aqui no Brasil, da nossa cultura, andar todo mundo vestido, mas você vai na África, você vai encontrar ainda tribos indígenas que eles lá ainda andam seminus. Seminus. Você vê que a questão da cultura muda muito, não é? Dependendo da região, do lugar, do país onde você está. E quando a gente fala da ética, a ética é que estuda o comportamento do homem em relação aos valores morais de cada região. O que é moral e o que é imoral em cada região, não é? Então a filosofia, ela estuda isso. Mas só que na ética cristã, quem define o padrão moral, o padrão ético de comportamento é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Entenda bem. Lá no mundo, os homens, eles também têm os valores éticos deles, os valores morais. Só que tem uma coisa. Eles estabelecem regras, estabelecem leis que limitam os valores morais, que limitam os valores éticos. Porém, eles não conseguem cumprir. Eles não conseguem cumprir porque eles não possuem o que a Igreja de Deus possui. O que é? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, a ética cristã, ela é firmada na Bíblia e nós, a Igreja de Deus, só conseguimos cumprir essa ética, esses valores morais, por causa do Espírito Santo em nós. Você consegue deixar de beber, consegue deixar de fumar, consegue deixar de se prostituir, consegue deixar todo tipo de vício. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Você não rouba, porque o Espírito Santo está em você. Então veja que é necessário, para entender o que significa ser sal da terra e luz do mundo, eu preciso entender um pouquinho o que significa ética e moral também. Então lá no mundo existe valores éticos e valores morais. Lá no mundo, eles tentam estabelecer regras para isso, mas só que não conseguem cumprir. Alguns até cumprem, mas só de aparência.
né? Só de aparência, porque lá no íntimo eles estão doentes, contaminados pelo pecado, estão doentes, contaminados pelos valores dos seus desejos descontrolados. É diferente da igreja. A igreja, eu estou falando da igreja verdadeira, não é quem está dentro da igreja não, porque tem muita gente dentro da igreja que se comporta como se estivesse no mundo. A igreja verdadeira, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Então, quem roubava, não rouba mais. E vence as suas fraquezas. Ele não rouba mais, não é só porque é pecado, não. Ele não rouba mais porque a sua natureza foi transformada. Sua natureza foi mudada por Cristo. Então nós vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, para nós entendermos melhor esse assunto. Abrindo aqui a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a palavra de Deus nos diz aqui, nos versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, e se ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então vamos lá. Sal da terra e luz do mundo. Meus queridos, Jesus falou sobre ser sal da terra e luz do mundo. Eu quero aqui rapidinho fazer uma comparação que se ilustra muito nas igrejas, isso, não é? Sobre o sal e sobre a luz. O sal, ele é usado e serve para conservar. Você observe que uma carne muito conhecida aqui no Nordeste, a carne de charque, não é? Ela tem um período que ela consegue ficar fora da geladeira. Por quê? Porque ela se mantém pelo sal. O sal é quem sustenta ela, conserva ela, impede ela de apodrecer. Se não tivesse sal, ela apodrecia rápido, porque fica fora da geladeira. Mas o sal tem esse poder de preservar, não é? Ele conserva, ele evita apodrecer, e é isso que Jesus compara. É a isso que Jesus compara. Nós, igreja, como sal, nós conservamos os valores do cristianismo. Nós evitamos a sociedade de apodrecer, não é? E como luz, Jesus diz assim, olha, como luz, ele chega ao ponto de dizer assim, olha, que não se pode, ele diz, vocês são a luz do mundo, e também ninguém acende uma luz e coloca ela debaixo de uma mesa, ao contrário, coloca ela num lugar apropriado, um lugar bem alto, e assim alumia todos que estão na casa. Então a luz foi feita para brilhar, não foi feita para ser escondida. Então, quando ele nos compara a luz do mundo, é porque nós, como sal da terra e luz do mundo, nós conservamos esse mundo, nós evitamos esse mundo de apodrecer e brilhamos. E o nosso brilho incomoda a sociedade. O nosso brilho de conservar esse mundo com os valores cristãos incomoda a sociedade apodrecida, a sociedade que quer viver da sua maneira. Então, veja bem, meus queridos, quando a gente fala de sal da terra e luz do mundo, eu já quero aqui citar alguns pontos que chamam-nos a atenção para a gente fazer uma reflexão sobre ser sal da terra e luz do mundo. Veja bem, o primeiro que eu quero mostrar aqui para vocês é que a palavra de Deus, ela é o fundamento da ética cristã. A ética cristã não está baseada em filosofias humanas. Eu disse aqui que a ética no mundo,
é uma área da filosofia que estuda os comportamentos do homem. Mas a ética cristã, ela é fundamentada na Bíblia. Olha só, e vê o que Deus diz aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, meus queridos, o que é que Deus está falando com sua palavra? É que os valores éticos de Deus, os valores morais de Deus, eles não mudam. Eles são permanentes. Permanentes. O homem, com as suas filosofias, eles encontram maneira de querer viver, satisfazendo o seu eu. Aí a ética secularista, a ética mundana, muitas vezes quer transformar os valores de Deus e começa agora a caminhar vindo de encontro aos princípios do cristianismo. E o mundo se perturba, porque o cristão não muda. O cristão não muda, o cristianismo não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, irmãos, adultério sempre será adultério. Nunca vai ser uma coisa normal. Entenda, todo tipo de pecado sempre será pecado. Sempre será pecado. Nós vimos hoje, meus queridos, um esforço na sociedade. Se muda a ética social da sociedade corrompida. Se muda as leis. Se muda tudo. E isso traz um peso para a igreja. Traz um peso para a igreja porque a igreja caminha batendo de frente com essa situação. Afinal, o mundo se constitui na maioria das pessoas. Você lembra que Jesus Cristo falou que porque larga é a porta e larga é o caminho que leva para a perdição, muitos são os que entrarão por ela. Então, meus queridos, comportamento cristão é fundamental para nós. Comportamento cristão é você ser sal da terra e luz do mundo, é você brilhar. Cuidado se a sua luz estiver apagada. Se você não estiver brilhando, você pode levar um choque de Jeová para acender. Eu estou te falando isso, porque o propósito de Deus nesse mundo para mim e para você não é que nós tenhamos um bom emprego, não é que eu tenha um bom casamento. O propósito maior de Deus para mim e para você não é que eu tenha uma família abençoada. Tudo isso são propósitos de Deus. Mas o maior de todos os propósitos de Deus é que você seja sal da terra e luz do mundo. Que você brilhe. A sua maior missão aqui na terra não é ser bom marido, não é ser uma boa esposa. Isso aí é consequência de você ser sal da terra e luz do mundo. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? O que Deus está falando com você? Meus amados, às vezes nós invertemos os valores das coisas. Então veja só, eu vou lhe mostrar aqui um exemplo
na Bíblia, no Antigo Testamento, o que aconteceu no Antigo Testamento, mas está escrito no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 13, diz assim, veja só. Ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai falar de comportamento. E ele lembra que lá no Antigo Testamento, muitos crentes tiveram a experiência de ver Deus revelado através de uma nuvem, de ver Deus abrindo o mar vermelho para eles passarem. Diz assim, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Ou seja, meus queridos, foi uma experiência tremenda que eles tiveram. Aleluia! E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A maneira de Cristo se revelar para eles naquela época. Fazendo milagres, se revelando como uma nuvem, abrindo o mar vermelho. Aleluia! Eles foram batizados nessa experiência com Deus. Aí diz assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, ficaram prostrados no deserto. Morreram muitos no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que nós também não cobicemos mais as coisas mais como eles cobiçaram. Aleluia, aleluia. Preste atenção, meu querido irmão. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso ficaram prostrados no deserto, morreram no deserto. Olha, preste atenção que eu vou te falar agora. Você está lembrado? Claro que está lembrado dessa pandemia que nós tivemos aí. Quantas mortes aconteceram? Eu não estou dizendo que os que morreram estavam em pecado, não. Lá no deserto, Deus também não matou a todos, não. Mas morreram muitos. Uma praga. Uma coisa que surge de repente e causa terror, medo. Sabe por quê, irmãos? As pessoas não estão se comportando como devem diante de Deus. E Deus dá uma lição. Acordem! Acordem! Irmãos, está escrito aqui, olha. Eu não quero que vocês ignorem que nossos pais tiveram uma experiência com Deus. Na nuvem, passaram pelo Mar Vermelho, foram batizados em Moisés. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas como figura. Como figura para que nós, eu e você, meu querido, quando acontecem essas coisas, é para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram lá no deserto. Saudade do Egito. A vida que eles levavam lá no Egito. Então, meus amados, aí diz aqui, olha, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Como está escrito, o povo se assentou a comer e se levantou a folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram no dia 23.000. Olha lá, olha, tudo coisas contrárias aos valores morais de Deus, né? Muitos entraram pelo caminho da idolatria, outros só queriam saber de beber, de folgar, outros entraram pelo caminho da prostituição e caíram num dia 23.000.
E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Começaram a idolatrar a serpente de metal. Porque os homens gostam de se apegar às coisas desse mundo. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que mostre que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, tenha cuidado para que não caia. E diz mais, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que vocês possam suportar. Ou seja, você vai ser perturbado por esse mundo. Esse mundo vai tentar te tirar da presença de Deus. O mundo quer que você seja promíscuo, que você não tenha um comportamento decente. Mas lembre-se, você foi chamado para brilhar. Você foi chamado primeiro para conservar esse mundo. Você foi foi chamado para não deixar esse mundo apodrecer. Você foi chamado para brilhar, para revelar a luz de Deus neste mundo. E se você não está fazendo isso, você pode pagar um preço. Você pode pagar um preço inicialmente para despertar. Aleluia. Então, meus queridos, olha, a palavra de Deus, ela é o fundamento da ética cristã, do comportamento moral, ético cristão, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus, não é? Então a gente vê que lá no Antigo Testamento foi nos dado, no livro de Êxodo, capítulo 1 ao 17, os mandamentos, os conhecidos 10 mandamentos, não é? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, meus queridos, veja, tem as regras de Deus. As regras de Deus, que nós devemos segui-las. Que nós devemos segui-las. E quando a gente não segue, meus amados, nós deixamos de ser sal da terra e deixamos de ser luz do mundo. O brilho se apaga. A vida começa a apodrecer, porque o sal, ele além de dar gosto à vida, porque o sal dá gosto à comida, não é? O sal, representado em nós, significa uma vida com mais sabor, uma vida imune da podridão desse mundo. E a luz é você brilhando para resplandecer, para outras pessoas verem Deus na sua vida. E eu te pergunto, será que estão vendo Deus na tua vida? Será que estão vendo Deus na tua vida? Muito bem, mostrar para você ainda que lá no mundo, as pessoas, eles têm a ética social deles, ou seja, os conceitos morais, os conceitos que ele justifica com a ética deles. A nossa ética cristã, como já falei aqui, ela é firmada na Bíblia Sagrada. Por quê? Eles não conseguem cumprir lá no mundo, eles não conseguem viver esses valores éticos, porque eles não têm o que nós temos. O Evangelho, ele promove transformação do caráter, não é? O Evangelho, ele promove a transformação do caráter do ser humano, e a consequência disso é que você consegue cumprir as orientações bíblicas, porque você tem o Espírito Santo na sua vida.
Olha só, vê como isso é interessante, não é? Como isso é uma coisa assim, que mostra a diferença da igreja, que mostra que a igreja é um instrumento de Deus. Você vê lá no mundo, os homens, eles criam leis, eles fazem regulamentos, eles fazem tudo, mas eles quebram, eles desobedecem. A gente vê aí, não é, o império da corrupção, o império aí das falcatruas, tantas coisas erradas, não é? O crime, a violência, as leis não funcionam. Funcionam apenas para alguns. Existem estatísticas que dos crimes de homicídio cometidos no Brasil, menos de 10%, irmãos, são apurados e as pessoas vão para a cadeia. Veja bem que leis existem, mas os homens não cumprem. Na igreja do Senhor, a igreja verdadeira, existem também leis, não é? Princípios éticos que são estabelecidos e formam a moral cristã, e formam o comportamento cristão. Agora, esse comportamento, a gente vê que os crentes, eles conseguem cumprir. Aí, por que eles conseguem cumprir? Porque quando eles aceitam Jesus como seu Salvador, aí acontece um fenômeno sobrenatural, uma promessa de Deus. O Espírito Santo passa a habitar naquela vida. E o que é que vai acontecer? Produz a transformação do caráter do ser humano. Transformação do caráter do ser humano. Eu me lembro que quando eu estava na Polícia Militar, um determinado psicólogo, ele ficou perturbado porque muitos policiais militares me procuravam como pastor, não é? Quando eu estava na ativa da Polícia Militar. Muitos policiais lá dentro do quartel me procuravam como pastor para se aconselhar comigo. E ele ficou enciumado com aquilo, porque ele entendia que aquilo ali devia procurar ele. Os soldados deviam procurar ele, porque ele é que era o psicólogo que devia orientar os policiais. E eu mostrei a ele que eu não pedia para ninguém me procurar, que eles me procuravam porque eles queriam o evangelho. Eu não estou aqui condenando a psicologia, nem dizendo que a psicologia não presta, não. Eu admiro a psicologia, eu gosto de psicologia. Eu leio sobre psicologia. Mas eu disse, mas o povo quer o evangelho. Então ele ficou irritado comigo e me ameaçou de que haveria de fazer uma comunicação para o comando, dizendo que eu estava exercendo uma atividade ilícita dentro do quartel. Mas o fato é que ele estava com ciúme. Veja como a sociedade ela vai em confronto com a igreja. Eu disse, eu estou exercendo uma atividade ilícita. Agora eu quero que você me mostre com a sua atividade legal. Com a sua atividade legal. Me mostre o que eu vou lhe mostrar. Aí eu comecei a mostrar a ele. Você já viu a vida do soldado fulano? Como é que está? Quem era ele, quem ele é hoje? Você já viu a vida do soldado cicrano? Aí mostrei uns 5 exemplos a ele, de soldados que tiveram suas vidas transformadas pelo poder do evangelho e que estavam vivendo muito bem. E ele ficou irritado com aquilo. Ele pensou direitinho e, graças a Deus, ele não levou adiante isso não. Mas o que é que eu quero mostrar aqui, irmãos? É que o evangelho, ele produz a transformação no caráter do ser humano. Porque ele age no interior do ser humano. Ele age lá no coração, nos sentimentos. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é penetrante. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela consegue transformar o nosso caráter.
Então a sua personalidade vai ser outra. Quando você tem uma mudança de caráter, você começa a mudar seu comportamento. Quem bebia deixa de beber, quem fumava deixa de fumar, quem se prostituía deixa de se prostituir, quem era arengueiro deixa de ser arengueiro, quem era temperamental não fica mais temperamental. E começa a haver uma mudança na vida da pessoa e você começa agora a ser sal da terra e ser luz do mundo. Você começa a suportar as fraquezas dos outros. Aprende a perdoar. Aprende a amar o seu próximo. Então o Evangelho, ele produz transformação no caráter do ser humano, meus queridos. E a Bíblia mostra, meu amado, que nós devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Priorizar o reino de Deus e sua justiça. Por que, pastor, o senhor está falando isso agora? Porque, meus amados, sabe o que acontece? Infelizmente, a maioria dos cristãos, eles pensam que ser crente é lutar por um casamento bom. Ser crente é somente ficar orando para Jesus converter o filho que está desviado dos caminhos do Senhor. Ser crente é ficar orando, pedindo a Deus uma porta de emprego. Meus amados, tudo isso você pode pedir a Deus. Mas você tem que priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E a prioridade desse reino de Deus e da sua justiça, ele se revela na sua vida, não é quando o seu marido se converte ou quando o seu filho se converte. Não é quando você recebe uma porta de emprego. Não é quando você melhora a sua situação financeira. Essa prioridade do reino de Deus e sua justiça na sua vida, ela se revela quando você aparece nesse mundo como sal da terra e luz do mundo. Jesus havia acabado de falar. Quando ele falou essa palavra, vós sois o sal da terra e luz do mundo, você vai ver, meu querido, no Evangelho de Mateus, que Jesus havia acabado de falar aqui, não é? Ele tinha acabado de falar sobre as bem-aventuranças. No capítulo 5, a Bíblia diz que ele, vendo as multidões, subiu ao monte, se assentou com seus discípulos, e ali eles se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Veja bem, começou a ensiná-los os valores do reino de Deus. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, humildade é um valor de Deus. Isso não pode ser mudado nunca. Ninguém pode mudar isso. Ele diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ninguém pode nunca mudar isso. Sabe por quê? Eu preciso de chorar. Por que eu preciso de chorar? Porque eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou um homem que, se eu depender de mim mesmo, eu vou fazer bobagens, eu vou pecar, eu vou perecer. Então eu choro, porque quando eu olho para a minha condição, eu reconheço que dependo de Deus. E a Bíblia tem uma promessa que diz que os que choram serão consolados. Ou seja, eu preciso viver sendo consolado por Deus. E isso é um princípio irremovível. Ou seja, ninguém pode mudar isso. Eu estou falando apenas de 2 princípios aqui. Humildade. Humildade e ser consolado por Deus através do choro. Quem é que pode mudar essas coisas? Mas a Bíblia fala também dos pecados. A Bíblia fala que o homem não deve se prostituir, não deve adulterar, não deve se embriagar. E as pessoas do mundo, elas fazem isso com a maior naturalidade e querem que nós aceitemos. Que nós aceitemos que é uma coisa normal. Hoje você já vê aí coisas absurdas tomando conta da sociedade. Coisas absurdas tomando conta da sociedade. E querem que nós achemos que é uma coisa normal. A Bíblia diz que homem casa com mulher e mulher casa com homem. É assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que menino nasce menino e permanece menino.
que menina nasce menina e permanece menina. Mas a gente vê que a sociedade quer mudar essas coisas. Quer mudar essas coisas. Então, meus amados, olha, num mundo como esse, eu só preciso ter cuidado e lembrar dessa palavra. Essa palavra que nos ensina, irmãos, que nós devemos ter cuidado. Cuidado, porque Deus não se agradou da maior parte das pessoas que estavam caminhando em direção à terra de Canaã e muitas ficaram prostradas no deserto. E essas coisas, essas histórias que estão escritas na Bíblia, elas foram escritas em figura, para que nós não cobicemos as coisas más deste mundo. A igreja sempre será a igreja. A igreja, a Bíblia diz que ela é o motivo de impedimento para a operação do anticristo nesse mundo. O anticristo só vai dominar esse mundo quando a igreja for arrancada por Jesus, quando a igreja for arrebatada. Enquanto a igreja estiver aqui, o mundo tem sal da terra e luz do mundo. Agora você que é a igreja que está me ouvindo, é quem sabe o que é que você quer ser. Lembre-se, se o sal não salgar, ele só serve para ser pisado. Você está sendo pisado hoje? Você está sendo pisado por alguém? Será que você não precisa salgar um pouquinho mais? Você está salgando mesmo com os valores éticos, os valores morais, os valores de Deus na sua vida? É impossível falar de todos os valores. É impossível falar de todos os comportamentos aqui. Mas essa palavra é um alerta. É um alerta para você e para mim, que nós precisamos salgar mais esse mundo. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que você possa compreender tudo isso e o nome de Deus ser glorificado na tua vida. Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio.